Desde o topo histórico do último mês, a BB Seguridade não para de cair. Vou falar para vocês o que está acontecendo, a sazonalidade que existe na BB Seguridade em relação aos resultados, um pouquinho mais dos gráficos da BB Seguridade para sabermos até onde pode ir essa queda. Bem-vindos ao canal Relatos do Investidor, meu nome é Thiago Cardoso, sou analista CNPI e bora pro vídeo. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de compra ou de venda. A BB Seguridade tem como parte muito forte na contribuição do seu resultado a parte do agro, a parte rural. Podemos ver aqui que 41% mais ou menos do resultado da BB Seguridade vem da parte do seguro rural. Um pouco mais de 17% vem da parte de previdência, 16,7% da parte de vida, 12% da parte prestamista. Isso aqui compõe praticamente todo o resultado da BB Seguridade. Podemos nos basear em relação ao resultado do último TRI, que a BB Seguridade possui uma certa sazonalidade nesse primeiro e segundo trimestre. Eu vou mostrar a seguir para vocês como funciona essa sazonalidade, mas podemos ver isso aqui com grande foco em relação principalmente à queda em relação ao quarto TRI de 25, a parte da Brasilseg, que é uma das maiores contribuições para o lucro da BB Seguridade, ela teve uma queda de quase 13% no primeiro TRI de 25, o que podemos esperar também algo parecido com esse resultado para o segundo TRI, ou até um pouquinho mais fraco. A seguir vou mostrar mais para vocês. Podemos ver aqui a parte da Brasilseg em relação aos prêmios emitidos. Como eu falei anteriormente, a maior parte do resultado vem em seguro rural, depois vida, depois prestamista. Podemos ver que o resultado financeiro teve uma forte alta em relação ao primeiro TRI de 24, agora no primeiro TRI de 25. O que pode ser que aconteça novamente no segundo TRI por conta da variação alta que tivemos na Selic nesse período. Então podemos ter uma forte variação também de mais ou menos esses 40% em relação ao segundo TRI de 24 e o segundo TRI de 25. Muita gente fica preocupada com a queda da Selic, que está sendo precificada pelo mercado, se isso vai afetar fortemente a BB Seguridade e também outras seguradoras, como a Caixa Seguridade e a Porto Seguro. Nesse post do Thiago Reis no Twitter, podemos ver que 83% do lucro da BB Seguridade vem do seu resultado operacional, o que quer dizer que não existe a parte de juros das aplicações financeiras, que é aquela história. A pessoa paga o seguro, a seguradora pega esse prêmio, coloca na Selic até que ocorra o sinistro ou vença o contrato. Quando vence o contrato e não ocorre o sinistro, esse dinheiro fica para a seguradora. Então podemos ver que essa parte, esse resultado financeiro, ele nem faz tanto poder assim em relação ao resultado total da BB Seguridade. Na última semana, a BB Seguridade soltou um informativo mensal com os dados da SUSEP do mês de março. Aqui é apenas o mês de março. Podemos ver um dos motivos das quedas recentes da BB Seguridade, que é uma parte bem sazonal que ocorre na BB Seguridade. O foco principal da BB Seguridade, como eu falei com vocês, é a parte rural. Podemos ver aqui que apenas em março teve uma queda de 9% em relação ao ano passado. Em relação às outras empresas do mercado, teve uma queda de 14% em relação ao ano passado, a março de 24. E também em outras linhas que geram muito retorno para a BB Seguridade, com a parte de prestamista, que teve uma queda bem acentuada de 20%, e a parte empresarial teve uma queda alta, mas isso aqui quase não tem resultado alto na BB Seguridade. E podemos ver esse gráfico aqui é bem interessante, a sazonalidade de vários tipos de seguro. Aqui é o preço médio diário. Podemos ver que em cada linha está aqui 2025, 2024, 2023. A parte de vida. Reparem que ela vem seguindo exatamente a sazonalidade de 2024. Assim como o prestamista, assim como o residencial e habitacional. Até que subiu bastante desses dois, né? Mas a parte rural, reparem que ela vem com essa forte queda, que é o que acontece sazonalmente. E eu vou mostrar a seguir para vocês o motivo disso. E reparem, a queda sazonalmente nesse primeiro semestre do ano e depois uma forte alta para o final do ano, com a melhora forte dos resultados da BB Seguridade. Aqui está um slide bem interessante que eu puxei da Brasil Agro. Por que da Brasil Agro? É uma empresa que trabalha na parte rural, com plantio de soja, milho, vários tipos de safra, e aqui eles mostram exatamente como funciona esse plantio. Mas por que isso é importante, Thiago? Porque a parte rural, o seguro rural, como eu mostrei para vocês, equivale a 41% do resultado da BB Seguridade. E reparem, a soja
um dos maiores fatores do PIB do Brasil e com certeza deve ser um dos fatores principais do resultado da BB Seguridade. E percebam a sazonalidade que existe nela. O plantio da soja é no final do ano até janeiro e depois a colheita vai até maio. Então quer dizer o seguinte, nesse segundo semestre é onde ocorre o plantio e provavelmente esse produtor vai lá e coloca um seguro na sua plantação. E a partir do primeiro semestre do ano é onde corre a colheita, o produtor já está colhendo, então ele nem vai ter safra ali plantada nem nada, porque ele já está colhendo essa plantação. Então existe essa sazonalidade ali na parte do seguro rural da BB Seguridade, por isso que vemos essa queda, igual mostrei no slide anterior, vou voltar para vocês, essa queda forte nesse primeiro semestre do ano. E reparem, é praticamente o mesmo período, ocorre da colheita ao invés do plantio. E aqui a alta da parte de seguros dos prêmios emitidos, que é a parte onde vários produtores estão fazendo o plantio da sua safra. Então podemos ver que existe essa sazonalidade que obviamente vai corresponder com a sazonalidade da plantação do agro. Nesse gráfico aqui, eu peguei o EBIT trimestral da BB Seguridade. Observem apenas esse de baixo, esse de cima eu vou explicar adiante. Aqui para trás eu não dei um zoom para não ficar complicando muitas coisas, mas vamos olhar para os últimos 2 anos aqui. Observem como existe essa sazonalidade e ela vem forte nos últimos anos na BB Seguridade. Observem a queda do EBIT, principalmente no primeiro semestre do ano e depois para o final do ano a forte alta. Podemos ver a forte geração de caixa operacional da BB Seguridade, principalmente no segundo semestre do ano. Em 2024 foi a mesma coisa. O primeiro semestre uma queda forte do EBIT e depois uma forte recuperação. E acredito que vai ser a mesma coisa esse ano. Uma queda forte no EBITDA e depois para o segundo semestre uma forte recuperação. E então, podemos ver outro dado interessante em relação ao preço sobre lucro da BB Seguridade. E podemos ver que a BB Seguridade vem sendo precificada abaixo das suas médias e principalmente um desvio padrão abaixo de sua mediana. Podemos reparar que hoje a precificação da BB Seguridade está em um PL de 8 vezes e esse um desvio padrão é 8 vezes. E só aconteceu isso na pandemia e não aconteceu mais. A mediana de precificação da BB Seguridade fica em torno de 12 a 13 vezes, que é o que aconteceu nos últimos anos, desde o IPO da empresa, que ela estava extremamente cara no IPO, né? Mas podemos ver que sim, a BB Seguridade continua barata e continua gerando um forte caixa. Aqui é outro slide para demonstrar para vocês que o preço acompanha o lucro da empresa. Eu coloquei aqui o resultado operacional e o resultado das operações continuadas, que tiraria qualquer efeito não recorrente da empresa. É aquela história que eu falei com vocês. Aqui conta com o resultado financeiro e o EBIT não conta com o resultado financeiro. O que vocês têm que observar nesse gráfico aqui, que os dois demonstram o lucro e a cotação geralmente vai seguindo. Aqui era uma grande discrepância que existe até nesse gráfico passado, se observarmos, a BB Seguridade vem sendo sim cotada abaixo das suas médias nos últimos anos. E essa queda está totalmente discrepante em relação a onde está a geração de caixa. Provavelmente pode cair um pouquinho aqui por conta da parte sazonal, igual eu expliquei para vocês, mas a tendência da geração de caixa é continuar aumentando nos próximos trimestres. Esse slide mostra que mercados emergentes ainda têm uma concentração de seguros muito baixas em relação a mercados desenvolvidos, o que nos mostra que no futuro podemos ter ainda um grande crescimento da parte dos seguros ainda no Brasil. Esse slide é bem interessante que mostra o custo de capital da BB Seguridade, aqui nesse verde claro, e o valor econômico adicionado à taxa interna de retorno da BB Seguridade em todos os anos. Podemos ver que ela gera muito valor em relação ao custo de capital. Mesmo que o resultado fique de lado por algum período, ele tende a aumentar com o tempo. E nesse slide podemos ver a forte geração de valor da BB Seguridade e o forte payout, que é a participação do lucro paga em dividendos. A BB Seguridade sempre pagou por volta de 80% do seu resultado líquido, do seu lucro líquido, somente em alguns períodos, esses últimos dois, de 2021 e 2022, que foi por volta de 51% e 65%, mas observem o lucro líquido da BB Seguridade e os dividendos e recompras de ações. Observe as fortes recompras e dividendos que tiveram em 2019 e 2020 e também o que vem acontecendo aqui
em 2023 e 2024. Nas minhas projeções, num cenário bem pessimista, com queda de resultado para esse ano, o que não deve acontecer, como eu falei anteriormente para vocês, essa queda do preço da BB Seguridade vem sendo refletida pela sazonalidade da BB Seguridade. O mercado já vem antecipando um resultado um pouco mais fraco no segundo TRI, mas o que pode melhorar pelo terceiro e quarto TRI, como aconteceu nos anos anteriores. Podemos ver que, no cenário mais pessimista de queda de lucros, o que eu acredito que não vai acontecer nesse ano, uma queda forte nos lucros, a BB Seguridade pode pagar R$ 3,12 de dividendo no cenário mais pessimista, no cenário mais otimista, R$ 3,54. Eu acredito mais nesse cenário. Ela hoje estaria cotada a um PL de 9 vezes, pensando numa queda de resultados, para vocês observarem quão barata ela está. E se o resultado vier como esperado, um resultado mais otimista, ela estaria cotada numa faixa de 8 vezes, ainda assim, muito abaixo das suas médias históricas, como eu mostrei anteriormente para vocês. O dividend yield seria na faixa de 9% nessas cotações para o resultado pessimista e 10% para o resultado otimista. A margem de segurança seria de 20% em relação ao preço teto de R$ 42,50. Podemos ver que até pensando no cenário pessimista, hoje a margem de segurança é bem alta em relação ao preço que temos hoje. Como eu gosto de mostrar para vocês uma comparação sempre com o Tesouro IPCA, com juros semestrais, em relação às ações, que é algo que eu sempre comento aqui, que muitas vezes a pessoa se engana, compara com a renda fixa, Tesouro Selic no caso, apenas, ou CDI, e as ações não funcionam igual eles, porque você quando compra uma ação, meio que você está travando um retorno esperado ali, como se fosse no Tesouro IPCA. Hoje o Tesouro IPCA está em 7,37. No cenário pessimista, a BB Seguridade pode trazer um retorno de IPCA mais 12,45% nesses preços de 31 e 21, pensando mais no pessimista. Isso é um prêmio de risco de quase 70% em relação ao Tesouro IPCA. Podemos ver que temos muita margem de segurança aqui na BB Seguridade, até se os resultados caírem, podemos ainda ter um IPCA mais 11, mais 10, como eu falei com vocês. Vou mostrar aqui para vocês a parte de sazonalidade. A BB Seguridade respeita a sazonalidade que ocorre no agro. Se olharmos os últimos 10 anos, eu coloquei aqui de 2015 a 2025, observem que as cotações, a porcentagem da variação da cotação da BB Seguridade sempre cai por volta desse primeiro semestre do ano e depois tem uma recuperação para o final do ano. Onde não aconteceu isso foi nas épocas de crise, 2015, 2020. E se eu colocar aqui para vocês em cotação regular, só para vocês observarem que acontece exatamente isso mesmo. As cotações durante esses meses, elas têm uma leve queda e uma recuperação para o final do ano. Olhando a parte gráfica da BB Seguridade, podemos ver que nos últimos 2 anos, ela veio respeitando esse grande canal de alta. Ela teve um rompimento agora nesse início desse ano, desse canal, com um cenário mais pessimista que o mercado precificou na BB Seguridade. Teve a volta para esse canal, como podemos ver aqui. Eu tracei os FIBOS e ela vem respeitando todos eles praticamente. O alvo agora seria nos 34,74. Podemos atingir eles nos próximos dias, nas próximas semanas, até o fundo do canal. E acredito depois sim numa recuperação das cotações da BB Seguridade, respeitando também a sazonalidade que a empresa tem em relação ao agro. Então pessoal, por esse vídeo é só. Espero que vocês tenham gostado do racional em relação à BB Seguridade. Eu não tenho BB Seguridade na minha carteira, mas é uma excelente ação. Eu já tive ela há algum tempo atrás. Eu troquei por outra seguradora, na época foi a Caixa Seguridade, que também eu vou trazer um vídeo de Caixa Seguridade nos próximos dias. Se você investe em BB Seguridade, comenta aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com quem também investe em BB Seguridade. Obrigado por quem assistiu e até o próximo vídeo.